E nessa noite, aquilo que Deus colocou no nosso coração para compartilhar com a igreja é o texto do Salmo 124. Eu peço que assim que você estiver com o Salmo 124 aberto, você possa se colocar de pé para que a gente faça essa leitura da palavra de Deus. O tema da nossa meditação será Deus, o nosso protetor e libertador. O texto nos diz o seguinte: se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel repita, se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolido vivos, quando se enfureceram contra nós. As águas nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Como um pássaro, escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Vamos orar mais uma vez nessa noite. Senhor, nós te damos graças por mais essa oportunidade de meditar na tua palavra. E te pedimos que ao longo destes versículos, desses 8 versículos, o teu Espírito Santo aclare as nossas ideias e nos faça compreender o que o Senhor quer tratar conosco nesta noite. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar e mantenha a sua Bíblia aberta, até porque eu não vou sair do texto, de forma alguma. Interessante que hoje foi lido mais um dos salmos que são colocados entre os cânticos de peregrinação ou salmos de romagem. Eles são 15, do Salmo 120 até o 134. Hoje nós estaremos meditando no 5º desses cânticos. E é interessante que é um louvor que Israel dirige ao Senhor por ter sido liberto de inimigos poderosos. E é uma sequência apropriada para o Salmo 123, que começa dizendo: a ti levanto os meus olhos, a ti que ocupas o teu trono nos céus. Assim como os olhos dos servos estão atentos à mão de seu senhor, e como os olhos das servas estão atentos à mão de sua senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus, esperando que ele tenha misericórdia de nós. Misericórdia, Senhor, tem misericórdia de nós. Já estamos cansados de tanto desprezo. Estamos cansados de tanta zombaria dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes. Perceba que o que está sendo falado no Salmo 123, esse cuja autoria não é especificada, é que o povo do Senhor está atento àquilo que ele tem dito, está com os seus olhos atentos ao Senhor, assim como um servo está com os olhos atentos ao seu Senhor, e está pedindo por misericórdia. E por que pede por misericórdia? Porque está cansado de ser desprezado, está cansado de ser zombado, de ser alvo dos orgulhosos e dos arrogantes. E é interessante que isso não é muito incomum para a vida do cristão. Porque sempre que ele diz que crê em um Deus que não se vê, mas se sente, algumas pessoas podem colocar como se nós fôssemos ignorantes com relação ao que realmente se vê no mundo. Se você não vê aquele que você diz que pode libertar, como é que você acha que realmente ele vai surgir em seu socorro? E aí as pessoas se utilizam de outros artifícios, se abraçam com outras alternativas e nem sempre são bem-sucedidas. Às vezes as coisas que elas veem, que elas contemplam ou que elas fabricam com suas próprias mãos e que elas reputam como sendo, de fato, quem tem poder para libertar, não dão um resultado nas vidas delas, em termos de libertação e proteção, que o nosso Deus, invisível, mas real,
pode nos dar. Nós somos alvo, sim, de zombaria. Nós somos alvo de desprezo daqueles que se orgulham por ter ou por ser alguma coisa na sociedade. Se alguém tem influência, se alguém tem poder, se alguém tem dinheiro, parece que não precisa de mais nada. E não é assim. Porque no momento em que o dinheiro não compra a sua paz e a sua saúde mental, você começa a perceber que você não é tão poderoso assim. No momento que você começa a perceber que a sua influência na sociedade não pode consertar a harmonia do seu lar, aí você começa a perceber que não é tão poderoso assim. Quando você enxerga que até mesmo a sua inteligência, que lhe levou tão alto em determinados momentos, começa a não ser mais do mesmo jeito e você não consegue concatenar as ideias mais da mesma forma, a rapidez de raciocínio já não é mais sua característica e você diz, e agora o que é que eu vou fazer? Existe sempre um momento em que, por melhores que nós sejamos, nós vamos perceber o quão frágeis nós somos, o quão pequenos nós somos e o quanto dependemos de alguém que seja maior que nós e que nos ajude. Mas é fato de que só vai perceber isso, só vai enxergar isso, quem de fato é alcançado pela palavra do Evangelho. Aqueles que não foram alcançados, iluminados pela luz do Evangelho, vão continuar desprezando a ajuda do Senhor, vão continuar sendo aqueles que zombam das nossas orações, da nossa confiança nele, em esperarmos em alguém que não se vê, em esperarmos e termos a convicção de que nós fomos salvos e justificados por alguém que subiu ao madeiro e sangrou por nós, alguém que se fez pecado por nós. E cansa, muitas vezes cansa. De fato, tem muitos momentos em que a gente não aguenta mais. Tanta zombaria, tanta gritaria, tanta calúnia, tanto desprezo. Porque aquilo que nós temos no nosso coração é o que de melhor poderia ter sido colocado nele por Deus. A nossa fé, a nossa confiança, a nossa convicção de que a nossa vida está nas mãos dele. Tudo isso é o que nos sustenta. O que nos sustenta não é aquilo que entra na nossa conta bancária e depois sai através dos cartões de débito, do Pix. O que nos sustenta não é o que nós comemos no café, no almoço, na janta e nos lanches que a gente possa fazer intercalado nesses momentos. O que nos sustenta também não é o remédio que nos faz dormir, o remédio que nos faz acordar, as vitaminas que nos fazem desempenhar as nossas atividades com mais destreza. O que nos sustenta é a graça de Deus e a fé de que Ele continua sendo o Deus da nossa salvação, que cuida de nós nos mínimos detalhes, que faz aquilo que nós não podemos fazer. E no Salmo 124, Davi pega esse sentimento de Senhor, tem misericórdia de nós, porque eles não entendem da maneira que nós entendemos a vida. Eles não creem como nós. Os orgulhosos nos atacam. E se não fosse o Senhor, o que teria acontecido conosco? E nesse cântico de peregrinação, ele reconhece primeiramente que Deus foi com o seu povo. Uma lembrança passada que vai fazer com que, naquele momento em que ele escreve, ele possa dizer ao povo, lembra que ele já nos socorreu? Ele vai fazer isso de novo. Vai haver também um momento em que ele vai pensar, o que poderia ter acontecido se Deus não estivesse conosco? E por fim ele vai mostrar ao povo o que de fato aconteceu. E é nesses 3 pontos que a gente vai meditar brevemente nessa noite, acerca desse louvor que Israel dirige ao seu Senhor por ter sido libertado de inimigos poderosos. Então, versículo 1, ele vai dizer o seguinte, se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel repita. É mais provável então que aqui Davi apresente uma história conhecida daqueles que vão ler, que vão cantar esse salmo. E vai exortar os fiéis a refletirem sobre o socorro divino que já haviam experimentado.
Como é que nós podemos acalmar o nosso coração nos momentos de tribulação, nos momentos de perseguição, quando os nossos inimigos estão nos atacando? Lembrando do que já foi feito em nosso favor. Quando a gente tem uma doença, como foi a Covid, de que foi acometido o pastor Joabe, e naquele momento ainda não muito esclarecido, de fato, a que se referia, como se tratar, como nos livraríamos daquilo, nós só podemos pensar o seguinte: o Senhor já me livrou de muita coisa. Eu já estive doente outras vezes. E o Senhor não me curou? Ele pode curar novamente. Ele vai me curar novamente, se assim for da sua soberana vontade. Quando você passa por determinadas situações que parece que está encurralado, não há saídas humanas, você lembra de situações semelhantes, em que você chegou ao final das suas forças, ao final do seu entendimento, que você não conseguia pensar em alguma coisa que pudesse tirar você daquele ponto A para o ponto B, para dar um passo à frente, a fazer qualquer coisa que aliviasse a sua dor naquele momento. E aí você vai lembrar: Deus já me tirou de cada beco sem saída, cada rua escura que Ele me fez enxergar a luz lá no finalzinho. E aí você volta a confiar. É fato que nós, como seres humanos, tememos, ficamos vacilantes, e não há problema nisso. O problema é a gente esquecer de voltar a confiar. O problema é a gente esquecer do que já foi feito e não dar ouvidos à voz que nos diz: eu ainda sou o teu Deus. O problema é a gente não se recordar do socorro divino já experimentado. Porque certamente, se a gente se recordar, se a gente olhar a nossa história em retrospectiva, a gente vai perceber que nunca foi por nós que nós avançamos. Nunca foi pela nossa capacidade, pela nossa sagacidade, pelo nosso entendimento. Foi Deus que conduziu toda a história. A condição da igreja, quando Davi coloca aqui: se o Senhor não estivesse do nosso lado, ele está dizendo a vida toda da igreja. E hoje a gente aqui, meditando nesse texto, em 19 de novembro de 2023, a gente percebe que até hoje a condição da igreja sempre foi incerta e imutável. Do ponto de vista humano, sempre foi. A igreja começou, não existiam templos. As pessoas se reuniam em locais precários. De vez em quando você escuta falar de escavações que descobrem locais subterrâneos onde as pessoas se reuniam. E ali estão pequenas estruturas de tubulação, coisas muito rudimentares, mas que permitia que pelo menos as pessoas tivessem acesso à água naqueles locais. E Deus preservou aquelas pessoas e fez com que a palavra chegasse até elas e pudesse ser passada para gerações futuras. A gente percebe que sempre foi mutável a questão da igreja também, a vida da igreja, porque em determinados momentos ser cristão era proibido. Depois foi permitido. Chegou a ser religião oficial de alguns locais. E hoje muitas pessoas morrem por serem cristãos. Nós temos liberdade. Pessoas aqui bem pertinho da gente não têm. Existem países sul-americanos em que as pessoas são mortas simplesmente por serem cristãos. Existem países na América Central que pessoas podem ser presas se estiverem portando uma Bíblia. E vamos falar a verdade, já existem muitas e muitas iniciativas querendo tirar a Bíblia Sagrada de locais públicos, até mesmo na nossa cidade. De aberturas de reunião de Câmara Municipal, de bibliotecas de colégios municipais e estaduais, da rede pública. A perseguição não está muito longe da gente, não. Só que a gente não lembra muito disso quando a gente chega em casa, bem vestido, depois de um culto agradável, e a gente olha para dentro de casa e vê uma
parede com livros teológicos que a gente pode ter comprado pela internet ou em alguma livraria da cidade, 5, 6 Bíblias de estudo, inúmeros sermões que a gente pode acessar pela tela de qualquer um dos nossos dispositivos móveis. E a gente esquece de tantas pessoas que não podem acessar uma folha da Bíblia Sagrada. A nossa realidade é bem diferente, é fato. Mas se a gente não abrir os olhos, daqui a pouco a gente vai estar dizendo, se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado naquele dia, eu teria sido preso. Se não fosse o Senhor que tivesse me guardado, alguém poderia ter me delatado e eu ter perdido a minha vida. Estamos a passos largos, caminhando para um momento ou de um ponto de virada, de um despertamento, ou de algo muito difícil de ser passado pelos cristãos dessa nação. Porque ou a gente se acorda para Jesus, como dizem, ou a gente percebe a dificuldade do que é uma vida cristã real, frutífera, ou, de fato, essas palavras aqui podem ser as nossas em pouquíssimo tempo. Quando Davi mostra essa condição incerta e imutável da vida da igreja, o que ele quer fazer? Ele quer mostrar aos fiéis que a estabilidade deles não era fruto da sua própria força, eles só eram preservados pela graça de Deus. Então, hoje, quando nós olhamos para a nossa, entre aspas, estabilidade de poder se reunir confortavelmente para escutar a palavra, de poder vir à igreja quantas vezes nós quisermos durante a semana, independente de termos programação ou não, de ter um pastor que está pelo menos 3 vezes por semana no gabinete para nos ouvir, para nos orientar, de ter pessoas que estão a um clique de distância da gente, a um áudio de WhatsApp de distância da gente, para a gente poder compartilhar as dores, para poder perguntar, meu irmão, você pode ficar meia hora comigo conversando? Vamos tomar um café? Vamos falar das coisas que Deus tem feito na vida da gente? Essa nossa estabilidade não é proveniente da nossa própria força. Não é porque nós estamos lutando dia após dia contra os principados e potestades e estamos vencendo todos eles. É porque Deus tem nos preservado. É graça de Deus. Um dia que a gente acorda, é graça de Deus. Um dia que essas portas se abrem, é graça de Deus. Uma pessoa que entra aqui e se entrega ao Salvador, é graça de Deus. Nós permanecermos firmes nesse evangelho, é graça de Deus. Mas ele também utiliza essa experiência de livramento no passado para habituar esses irmãos a invocar a Deus no meio dos seus perigos. Quando a gente está em perigo, qual é a primeira coisa que acontece? A gente tem medo. E o medo faz a gente raciocinar menos e pior. E sem raciocinar direito, a gente se desespera. Pense agora 5 segundos. Qual foi o maior medo da sua vida? Pensou? O que você fez quando você teve esse maior medo? Qual foi a primeira coisa que você fez? Você dobrou os joelhos e orou? Ou você botou a mão na cabeça e disse, agora o que é que eu faço? Eu particularmente botei a mão na cabeça e disse, e agora? O que é que eu vou fazer? Não sei. E você já teve, com certeza, como eu já tive, muitos momentos que a gente disse, não sei o que é que eu faço. Não sei. Acho que acabou. Esperar que Deus volte e me leve. Ou que me leve agora. Não sei, eu estou com medo, eu não tenho o que fazer. Eu estou passando por um perigo, eu estou passando por uma dificuldade, eu estou passando por uma situação que eu não sei como é que eu vou sair dela. Mas ao invés de se desesperarem, esses irmãos habituados a invocar a Deus no meio dos seus perigos, teriam a certeza que Deus, como fez antes,
os socorreria no tempo oportuno. A gente não tem por que se desesperar, se a gente sabe o Deus a quem nós servimos. Basta lembrar tudo que Ele já fez e entender que Ele ainda pode fazer muito mais. O maior medo que a gente já passou, Ele fez com que se acabasse. A gente pode passar por várias outras coisas ainda piores, e Ele tem poder para nos salvar. Basta que a gente confie. Basta que a gente não duvide. Basta que as nossas orações sejam realmente em fé, sem nada duvidar. Lembre-se, nós não podemos ser aqueles que têm ânimo dobre, mas que têm fé, que acreditam que Ele, de fato, é o que nos guarda. Mas aí, no versículo 2, ele repete: se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os nossos inimigos atacaram. Não é sem motivo que ele repete a mesma sentença. Por quê? Porque nós sempre estamos em perigo. Sempre. Hoje, se você falar alguma coisa que desagrade alguém, você está em muito perigo. Você tem que ter um cuidado imenso. E nem sempre o que você fala está errado. Mas se for de encontro, ou seja, contrário à visão de outro, você pode estar em perigo. Ou você concorda com todo mundo, ou você diz o que é aceito pela maioria, ou certamente você pode ser cancelado, que é a palavra do momento. E esse cancelamento é muito cruel, porque às vezes você fala com a intenção de ajudar, você fala de uma coisa que é plausível, que é boa, mas se tiver alguém que discorda, não adianta, você vai passar por apuros. E se o Senhor não estiver do seu lado, não são só os seus seguidores que vão cair, vai ser seu ânimo em expor a palavra de Deus. Porque chega um momento que quem participa bastante de evangelismo vai entender o que eu estou falando. Você bate na porta de alguém e você quer falar do amor de Deus para ela. Ela diz: não, eu já conheço Deus, eu tenho minha Bíblia aqui dentro, eu faço minhas orações, e não escuta você. E não dá espaço para que você exponha. Aquilo lhe entristece. E você continua naquele momento de impacto evangelístico, e lá na frente mais uma porta se fecha. Alguém diz: não, estou muito apressado aqui, pá, fecha a porta. Alguém vai dizer lá na frente, 4, 5 casas depois: não, estou preparando meu almoço, não tenho tempo para isso não, pá, fecha a porta. Numa manhã, numa tarde, você pode ter algumas 20, 30 portas fechadas. Pouquíssimas pessoas vão parar para ouvir você. E aí você chega em casa depois daquele evangelismo, muitas pessoas vão dizer: foi uma bênção. Foi, de fato foi. Várias pessoas foram alcançadas. As portas que se abriram foram oportunidades de pregação. Mas é fato que algumas, e às vezes muitas, se fecharam. E aí você diz: meu Deus do céu, será que é isso mesmo que eu tenho que fazer da minha vida? Será que vale a pena sair de casa para levar a porta na cara? Para as pessoas dizerem que não, isso não tem importância. Isso machuca tanto a gente. É. Mas quem disse que iria ser fácil? Quem disse que nós não enfrentaríamos perigos? Quem disse que nós seríamos ouvidos por todos? Se o Senhor não estiver conosco, as portas vão se fechar e o nosso ânimo vai cair. Mas se o Senhor estiver conosco, as portas vão se fechar e aquilo vai ser estímulo para que a gente caminhe um pouco mais, porque uma vai se abrir lá na frente. Até porque não é sobre nós, é sobre Ele. Não é o nosso discurso que convence, é o Espírito que convence. Não é a minha forma de falar que vai fazer com que a palavra seja ouvida e aceita. É Ele que no tempo certo alcança os seus. Porque Ele já sabe quem é. A gente aqui não sabe. Mas nós tendemos a nos amedrontar sempre que nós estamos em perigo.
ficamos sem forças, e Satanás tenta nos enganar por meio dessa má compreensão. Porque quando a gente tem medo, a gente pensa, dessa vez eu não escapo. Mas vai escapar. Mas ele se utiliza dessa nossa fragilidade de compreensão e aumenta o tamanho dos nossos perigos. E aquilo que poderia ser algo tão pequeno, que um simples período de oração poderia nos acalmar, começa a se tornar uma bola de neve, e a gente vai começando a ficar com mais medo do que deveria. A gente vai começando a se desesperar, e daqui a pouco a gente está dizendo, não tem saída, Deus me esqueceu, Deus me desamparou, é o fim da vida. Nós não enxergamos a graça de Deus operando em nosso favor quando nós estamos desesperados. Interessante que quando a gente lê o livro de Ruth, a gente percebe que Noemi, ao voltar para Belém, de Judá, está somente com Ruth. E ela não percebe que Ruth é justamente o instrumento de Deus para melhorar a sua vida dali em diante. Ela não tem mais marido, seus 2 filhos morreram. Orfa quis voltar para os seus pais e para os seus deuses, mas Ruth diz, eu vou para onde você for. Teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. É a maior declaração de amor que a gente encontra na Bíblia, obviamente tirando a da cruz do Calvário. Porque alguém que não tinha por que acompanhar ela naquele momento que ela se sentia desvalida, explica para ela por que ela está acompanhando. Porque o teu Deus é o meu Deus. Ruth não faz um pacto com Noemi, não faz um pacto com o povo de Noemi, faz um pacto com Deus de Noemi. Ruth enxerga a graça de Deus no meio de tudo aquilo. E Noemi não enxerga. Porque Noemi estava desesperada, estava amargurada. E quando a gente está amargurado, desesperado, a gente não enxerga não. Deus parece que está sendo muito pesado com a gente. Existem situações em que a gente precisa realmente passar por perigos, passar por dificuldades, ser um pouco abalado na nossa estrutura. Para quê? Para que a gente se lembre que Deus existe. Quantas vezes a gente ora quando está tudo bem? Quantas vezes a gente ora agradecendo porque foi depositado nosso pagamento mensal? Quantas vezes a gente ora agradecendo porque está tomando café? Mesmo que ele seja um pão com manteiga assado e um café preto. Quantas vezes a gente ora porque o carro pegou e eu posso ir para o trabalho? Mas a gente se desespera e corre para os pés do Senhor quando o salário não é debitado no dia certo. Quando nosso contra-cheque vem errado. Quando o carro não pega. E agora? Vou fazer o quê? Não posso deixar ele aqui. Não adianta só pegar o Uber para ir para o trabalho, o carro vai ficar só. E parece que é uma pessoa, né? O carro vai ficar só mesmo. Mas você não está só. Mas a gente não percebe essas coisas. Quando finalmente não tem dentro de casa aquilo que a gente tanto gostaria que tivesse, aí a gente começa a orar a Deus. Senhor, eu queria tanto que tivesse isso. Eu acordei hoje pensando em comer isso. Mas não tem. Na hora da bonança é muito fácil a gente deixar os dias passarem sem nem pegar na Bíblia. Quanto mais orar. Mas na hora do desespero, parece que ativa um modo crente fervoroso. Eu corro e digo, Senhor, me acode, me ajuda, me socorre. Davi nos apresenta um povo abalado pelo espanto. E ele insiste intencionalmente na ampliação do perigo. Ele diz, se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel repita, se o Senhor não estivesse do nosso lado quando os inimigos nos atacaram. Povo, entenda, se o Senhor não estivesse do nosso lado, em todas as situações, o que poderia ter acontecido com a gente? Ele coloca essas palavras e elas colocam um freio na gente, para que a gente mantenha sempre
o caráter de meditação acerca dos nossos perigos. Não pense que seu problema é maior do que o seu Deus, porque não é. A gente hoje deixou de cantar porque as músicas vão ficando mais antigas e às vezes a gente não canta mais. Mas eu já estou ficando antigo também, então eu continuo cantando as músicas antigas. E tem uma música chamada Rompendo em Fé que a gente diz: meus problemas não são maiores do que o meu Deus. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus. A gente se esqueceu disso, foi? A gente cantou tantas vezes isso, a gente acreditou tantas vezes nisso, e por que hoje a gente não acredita que as provações não são maiores que o meu Deus? Que a minha doença não é maior do que meu Deus? Que o trabalho que meu filho me dá não é maior do que Deus poder corrigi-lo? Que a desarmonia no meu lar não é maior do que Deus sendo o centro e colocando tudo no seu devido lugar? Que as perseguições que eu sofro no meu trabalho não são maiores do que o meu Deus? E que mesmo debaixo de provação e de perseguição, eu vou chegar no fim e vou glorificar a Ele com o meu trabalho? Nós precisamos perceber o que é real nesse perigo todo. Qual é o tamanho real do problema? Se a gente olhar com fé em Deus, ele fica bem pequeno, porque Deus é infinito. Mas se a gente tira os olhos de Deus, ele se avoluma, ele se agiganta na frente da gente. Mas o senso da graça de Deus não pode sair da nossa mente, porque quando nós somos libertados, os nossos perigos começam a ficar bem pequenos, o poder de espanto em nós vai ficando bem menor, e dá lugar à confiança que Deus continua a operar no nosso favor. O que poderia ter acontecido se Deus não fosse com aquele povo? Versículos 3 a 5. Ele diz o seguinte: eles já nos teriam engolido vivos. Calvino vai trazer algo muito interessante sobre isso. Ele diz o seguinte: quando ele nos diz teriam nos engolido vivos, ele não só expressa uma crueldade bárbara, mas também uma desproporção de força. Eu sou tão pequeno, eu sou tão frágil, que meus inimigos, se não fosse a presença de Deus, eles teriam me engolido vivos. Eu não teria força para eles. Ele descreve, em primeiro lugar, quão violenta foi a investida do inimigo, e, em segundo lugar, quão frágeis e inadequados eram os judeus para repelir essa investida. E existem momentos em que nós enfrentamos adversários muito fortes, muito mais fortes do que nós. A nossa própria falta de confiança. Eu não sou capaz, isso aqui eu não posso fazer, isso aqui eu não tenho condições de fazer, eu sou muito pequeno. A nossa própria natureza pecaminosa também é um empecilho, também é um adversário muito forte. Doenças que são difíceis de lidar, são adversários fortíssimos, entre outras coisas. Se não fosse o Senhor nos livrar das aflições desses adversários pesadíssimos, certamente nós seríamos por Ele consumidos. E é tanto que ele vai falar no versículo 4, as águas nos teriam arrastado, as torrentes nos teriam afogado. Versículo 5, as águas violentas nos teriam afogado. Ele insiste em apresentar o caráter de alguém que está amedrontado. Ele diz: olha, se não fosse o Senhor, a gente já teria sido engolido vivo. Mais ainda, as águas já nos teriam arrastado, elas teriam nos afogado, as águas violentas nos teriam afogado. Então ele menciona as águas, depois ele menciona as torrentes e depois as águas violentas. Ele mostra o seguinte: olha, quando o perigo está diante dos seus olhos, isso lhe causa terror. Mas aí é quando você lembra que não tem forças e que o seu livramento só pode vir de Deus. Aí você volta para o versículo 2, volta para o versículo 1. O que poderia ter acontecido era isso: se o Senhor não estivesse do nosso lado. Nós teríamos sido engolidos vivos se Ele não estivesse do nosso lado. Nós teríamos sido arrastados pelas águas se Ele não estivesse do nosso lado. Nós teríamos sido afogados pelas torrentes se o Senhor não estivesse do nosso lado. As águas violentas nos teriam afogado
se o Senhor não estivesse do nosso lado. Mas Ele estava. E Ele está do nosso lado. Isso é o que poderia ter acontecido. Mas o que é que de fato aconteceu? Versículos 6 até o versículo 8. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Como um pássaro escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. O salmista exorta os piedosos a reconhecer a bondade de Deus com gratidão nos seus corações. E ele sugere as palavras. Qual foi a última vez que você começou uma oração dizendo bendito seja o Senhor? Ou Senhor, muito obrigado. A gente é levado a quase todo dia dizer assim, Senhor, eu te peço, Senhor, eu te peço, Senhor, eu te insisto, Senhor, eu te clamo. E tudo bem, a gente tem vários modos de se chegar a Deus. Súplicas, intercessão e as ações de graças. O momento inicial do perigo é um momento de súplica, é um momento de se derramar diante de Deus. Se Ele não estivesse do nosso lado, muita coisa poderia ter acontecido, mas Ele estava do nosso lado. Então, por que não oferecer a Ele a nossa oração em ação de graças? Senhor, muito obrigado, porque hoje eu estou de pé. Senhor, muito obrigado, porque hoje eu estou respirando normalmente. Muito obrigado, porque eu não estou tossindo mais. Muito obrigado, porque o tempo está quente, mas tem nada não. Porque quando estava frio, eu estava reclamando. Porque fiquei muito tempo tendo problema respiratório. E agora que está quente, eu vou reclamar? Não, bendito seja Deus pelo sol. Por coisas muito pequenas. A gente talvez não dê a importância devida para coisas que aos nossos olhos são banais, mas que são milagres de Deus. Quantas vezes a gente olha para coisas tão comuns como uma camisa que não enxugou, uma farda de uma criança que tem que ir para o colégio e, eita, a farda não enxugou, tenho que ligar para o coordenador para dizer que meu filho vai ter que entrar sem farda hoje, porque choveu ontem à noite. Hoje você não passa mais por isso. O sol está brilhando todos os dias. Eles tanto servem para enxugar uma camisa sua que ficou no varal, quanto serve para brilhar e mostrar o poder de Deus no firmamento. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Se não tivesse sol, se fosse sempre chuva, se fosse sempre trevas, a gente viveria? Não. Por isso que eu não reclamo. Pode estar 38, 40 graus, liga o ventilador. Se você tiver ar-condicionado na sua casa, liga o ar-condicionado. E dê graças a Deus. Porque é Ele que está mandando o sol, o calor. Do mesmo jeito que é Ele que manda também aquilo que vai aplacar esse calor. Ele mostra por meio de uma comparação que poderia ter sido muito pior se Deus não estivesse do lado deles e tivesse socorrido. Ele diz, olha, bendito seja o Senhor que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Se não fosse pelo Senhor, a gente teria realmente sido dilacerado. Mas Ele não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. E a outra comparação tem como significado que o povo de Deus, frágil, sem auxílio, não somente teve de lidar com bestas furiosas e sedentas de sangue, mas também se viu como numa armadilha de caçadores. De modo que, sendo muito inferiores aos seus inimigos, se viram sitiados pelas aflições. Como um pássaro, nós escapamos da armadilha do caçador. Se não fosse o Senhor, a armadilha não teria sido quebrada. Mas já que Ele estava conosco, ela foi quebrada e nós escapamos. Então, bendito seja Deus também pelas vezes que nos livrou de ficarmos presos em armadilhas externas, de adversários poderosos, e também das armadilhas internas do nosso próprio coração, não nos deixando ficar enredados em pensamentos que nos fariam esquecer como é grande a graça divina derramada em favor de cada um de nós.
Ele fecha dizendo: o nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Segundo a interpretação de Calvino nesse versículo, Davi não só rende graças a Deus por um benefício, mas também afirma que a igreja não pode continuar segura se não for protegida pela mão de Deus. O nosso socorro está no nome do Senhor. A igreja está com falta de fé? Busque ao Senhor. A igreja está com medo por conta dos perigos? Busque ao Senhor. A igreja está enfrentando problemas internos, divisões? Busque ao Senhor. A igreja tem pessoas que são extremamente talentosas, mas que não estão estendendo as suas mãos para o trabalho, para o serviço dos santos? Busque ao Senhor. Porque o socorro está no nome do Senhor. E ele diz mais: o objetivo é animar os filhos de Deus com a infalível esperança de que a sua vida está em perfeita segurança sob a guarda divina. Por que eu tenho que me amedrontar por conta dos perigos, se o Senhor está do meu lado? Se a minha vida está nas mãos de Deus, eu não tenho o que temer. Se a minha vida está sob a proteção da sua mão poderosa, eu não tenho o que temer. Eu posso tranquilamente deitar a minha cabeça e dormir, porque é o Senhor que me sustenta. Em paz eu me deito, e logo eu vou pegar no sono, porque o Senhor é quem me guarda em segurança. Logo, meus irmãos, nós podemos descansar na proteção e na libertação de Deus. Você sabe onde procurar respostas. Tem dúvida quanto aos perigos? Tem dúvida quanto ao livramento? Está aqui. Abra a palavra, seja relembrado do que ele já fez e tenha confiança de que ele ainda irá fazer. Seja tribulações, dilemas, conflitos, ele é a resposta para cada uma dessas coisas. Nós sabemos a quem recorrer, nós confiamos que ele prontamente vai nos socorrer, única e exclusivamente pela sua graça e pela sua misericórdia. Então que nessa noite a gente, tendo sido relembrados que um dia ou vários dias da nossa vida ele já fez, que não temamos o que vier a nos colocar em perigo, mas que estejamos confiantes de que aquele que já fez, é aquele que faz, é aquele que irá fazer, irá nos preservar até o último dia, pela sua graça, pela sua misericórdia e pelo seu amor. Amém?